Hashtag 108, Apocalipse, estudando as profecias. Pretenderam destruir as duas testemunhas de Deus e do Cristo, o Velho e o Novo Testamento, mas encheram a França de sangue e de terror, de sorte que ficaram horrorizados com os resultados das suas ímpias ações e, em breve, se alegraram por tirar da Bíblia suas mãos sacrílegas. Quem é que pode mais que o próprio Deus? No capítulo 11, versículo 11 do Apocalipse, abre aspas, e depois daqueles 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus entrou neles e se puseram sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que o viram. Isso é a história, tá? Nós estamos estudando a história pelo aquele método histórico profético. Bom, é muito importante, né? Importantíssimo a palavra de Deus, mas é de Deus também a palavra da ciência, desenvolvida pelas criaturas de Deus. Claro. Fé que não está de acordo com a ciência é fé morta, é fanatismo religioso, é fé débil mental. Religião verdadeira é aquela que sabe que a ciência, a filosofia e tudo mais é de Deus, ou deve ser colocado a serviço de Deus. Apenas devemos submeter suas descobertas aos princípios éticos de Deus. No ano de 1793, a Assembleia Francesa tinha promulgado um decreto suprimindo completamente a Bíblia Sagrada. Justamente 3 anos depois, foi apresentada à Assembleia uma resolução para suspender o decreto e dar tolerância às Santas Escrituras. Esta resolução esteve na mesa durante 6 meses, nada menos, nada mais. Finalmente foi retirada e decretada, sem nenhum voto contrário. A Convenção Nacional tinha abolido toda a religião da França em 26 de novembro de 1793. Pois bem, a mesma Convenção Nacional Francesa estabeleceu a religião em 17 de julho de 1797. Até que vale a pena recordar que está na Gazeta Nacional de 14 de novembro de 1793. A Sociedade Popular de secção do museu faz ciente que os cidadãos desta seção têm dado boa conta de todos os livros da superstição e da mentira. Livros de missa, livros de oração, Antigo e Novo Testamento têm espiado uma grande fogueira, as tolices a que a raça humana foi levada a cometer. Vejam o exagero, hein? Fechou aspas aí. O que a Bíblia tem com isso? A Bíblia não tem nada com missa, nem com culto protestante, nem com centro de terreiro, nem centro de Kardec, nada. A Bíblia não tem nada com isso. A Bíblia é anterior a tudo isso. Ninguém é dono da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus para todos os seus filhos. Pois bem, vamos ver o reverso da medalha. A mesma Gazeta Nacional, em 27 de julho de 1797, 4 anos depois, abre aspas, reanimai tão poderosa lei, dai a todos os cultos divinos, capacidade para restaurá-la em todos os corações, e então não precisareis mais de todo esse farrapo de instituições, de castigos e ordenanças. Pouco terá que fazer o legislador, porque os homens serão bons. Todos. As leis não são mais do que um suplemento à moralidade dos povos. Não, senhores. Pensar proibir todo culto religioso na França ou permitir aqui um culto só, semelhante pensamento, depois das sangrentas experiências que temos feito, é um pensamento ímpio. Fiquem todos, portanto, seguros hoje, todos os nossos concidadãos
católicos ou protestantes, juramentados ou não juramentados, que a vontade do legislador, como é também o ardente desejo da lei, é que todos sigam a religião do seu coração, a que ele escolheu. Formulamos hoje o voto já formulado anteriormente de que todos os cultos devem ser livres na França. Fecha aspas. Bom, melhorou muito, mas já levaram muito tempo para chegar a essa conclusão, né? E assim, exatamente, em 3 anos e meio, as testemunhas, o Velho e o Novo Testamento, se puseram de pé e caiu grande temor sobre aqueles que as viram. As testemunhas, que são o Velho e o Novo Testamento, o Velho Testamento que é todo um anúncio da vinda de Jesus, primeiro advento, e o Novo Testamento que é todo ele Jesus de ponta a ponta. Mas só os pavorosos resultados da rejeição da Bíblia podiam ter levado a França a levantar as mãos destas testemunhas. E que testemunhas, hein? Capítulo 11, versículo 12. Abre aspas. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos o viram subir. Fecha parênteses. Para compreender essa expressão, e subiu ao céu, convém examinar o livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 22. Sua grandeza cresceu e chegou até o céu. Por aqui vemos que a expressão significa uma grande exaltação. As escrituras sagradas atingiram um estado de elevação. Como é que aqui, indicado pelo profeta, desde que a França lhe fez aquela guerra, realmente atingiram sim. Pouco depois foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica, em 1804. Seguiram-se a Sociedade Bíblica Americana, em 1817. E estas, com as suas colaboradoras, quase inumeráveis, estão espalhadas por toda parte a Bíblia Sagrada. Desde esse tempo, a Bíblia tem sido introduzida em 200 línguas diferentes, mas quais nunca o tinham sido anteriormente. E os seus melhores acertos, os melhoramentos no fabrico, na impressão do papel, durante 175 anos, deram ímpeto sem par à obra da divulgação da Bíblia em toda parte do mundo. Fato interessante é que a Bíblia tem sido enviada para muitos povos que ainda desconhecem a importância dela, em quantidades razoáveis. Pouco tempo após destes avanços, quanto aos avanços da impressão da Bíblia, saiu da Inglaterra 59 toneladas de Bíblias para os escravos emancipados das Índias Ocidentais. A verdade é que a Bíblia se tornou respeitada por quase todos, quer justos, quer pecadores. Dentro dos últimos séculos, as traduções das Escrituras se multiplicaram e a circulação delas se tornou muitas vezes maiores. Nenhum outro livro se lhe aproxima em modicidade de preços e em número de exemplares vendidos no mundo inteiro. Até o momento em que estou falando aqui agora, cerca de 700 línguas já possuem a Bíblia completa, que representa cerca de 80% da população mundial.